Queridos, essa é mais uma quarta da fé, um tempo especial. Como fala sempre o pastor Arlen, um tempo de conquista, um tempo de oração, intercessão, clamor, luta e, sim, bênçãos sendo recebidas do Senhor. Nós entraremos muito breve num tempo em que pessoas vão começar a testemunhar mais as bênçãos recebidas aqui na Quarta da Fé. Pastor Arlen, a Laila vão abrir esse espaço para vocês e nós vamos nos surpreender com a quantidade de coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Eu quero hoje ler para você aquilo que nós encontramos no livro das profecias de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versos 11 e 12. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Espírito de Deus, abençoa cada um que ouve agora, Senhor Deus, nesse tempo de culto, de reflexão, a palavra do Senhor, Pai. Palavra do Senhor que foi inspirada pelo Senhor mesmo e que fala ao meu coração, fala aos corações dos que nos ouvem. Espírito de Deus, encoraja aqueles que estão abatidos. Senhor Deus, reanima os que estão cansados, os que estão drenados de forças. Que a Tua palavra, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, cada um vislumbrar um tempo abençoador que está por vir, Pai. Senhor Deus, aqueles que estão enfermos que sejam sarados, aqueles, Senhor Deus, que estão cansados que sejam revigorados e comecem a contemplar pelos olhos da fé aquilo que de tão maravilhoso o Senhor fará em suas vidas. Pedimos, Senhor Deus, concede-nos ânimo, porque nós cremos a Tua palavra revigora o nosso ânimo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenha ânimo em tempos de pandemia, em tempos críticos, em tempos complexos como esse que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus diz para você, diz para mim, é palavra, mensagem de ânimo, de encorajamento. E aí nós encontramos essa fala de Jeremias. Ele diz: veio a mim a palavra do Senhor. Eu quero começar sobre essa nossa ênfase que nós estamos dando nesses últimos domingos. Eu quero começar hoje dizendo o seguinte: para você manter o ânimo, é necessário que você faça algumas coisas. Sim, é verdade, nós cremos que Deus, Ele nos abençoa, nós cremos no agir do Espírito de Deus, nós cremos no sobrenatural, nós cremos na presença manifesta de Cristo, nós cremos na ação e no poder do Espírito Santo. Sim, é verdade, mas é verdade que a fé, é verdade que a nossa relação, a nossa aproximação com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela nos convida para que nós tenhamos ações, para que nós tomemos atitudes, para que procedimentos corretos sejam adotados por nós, porque senão seria uma proposta de uma fé, diríamos assim, irresponsável. A gente crê em Deus e Deus faz tudo e a gente não tem responsabilidade por nenhum tipo de coisa a ser feita. Não é assim. Deus quer que nós sejamos responsáveis, Deus quer que nós tomemos atitudes, Deus quer que nós tomemos os procedimentos corretos para que a gente não fique ouvindo a palavra, ouvindo e tudo continua exatamente igual na nossa vida. Eu quero então trazer para você algumas recomendações para que você tenha ânimo. Primeira coisa, para manter o ânimo, para que você tenha ânimo, é importante que você não se deixe contaminar com as falas que roubam seu ânimo. Eu vou repetir isso porque isso é importantíssimo.
Nós estamos vivendo num tempo de comunicação pelos meios virtuais, as redes sociais. Nós estamos conversando uns com os outros, nós estamos ouvindo as pessoas, nós estamos recebendo mensagens, opiniões, pareceres o tempo todo, full time, o tempo todo. A gente ouve muita coisa. Então eu quero repetir, porque isso é muito importante, para manter o seu ânimo, para conservar o seu ânimo fortalecido. Não se deixe contaminar pelas falas que roubam ou roubarão seu ânimo. Jeremias viveu num outro tempo, distante do nosso, completamente distinto, mas ele viveu uma situação muito semelhante à nossa. Ele viveu um tempo de grande distanciamento do povo de Deus, da fala de Deus, da presença de Deus. Os reis daquele período em que Jeremias exerceu o seu ministério profético, eles consentiram a idolatria, o politeísmo, toda sorte de corrupção e promiscuidade no meio do povo. Ou seja, os reis, os chefes de Estado estavam distantes de Deus. Os sacerdotes estavam preocupados apenas com a manutenção dos ritos e das tradições. Também estavam muito distantes da voz de Deus. Os profetas, eles eram classificados como falsos profetas. Jeremias era uma das poucas vozes naquele tempo, voz que era conectada com a voz de Deus, alinhada com a voz de Deus. Mas Jeremias ouvia esses reis, ele recebia as falas desses falsos profetas, ele recebia as falas destes sacerdotes, que mesmo sendo sacerdotes, estavam distantes de Deus. No entanto, o que influenciava, o que determinava a mente e o pensar de Jeremias, não eram as falas dos reis, não eram as falas dos falsos profetas, não eram as falas dos sacerdotes. O que definia o modo de pensar de Jeremias era o que ele ouvia de Deus. Isso é preciosíssimo. Veio a mim a palavra do Senhor, aleluia. Não importa o que dizem os que estão à minha volta, o que vai orientar o meu modo de pensar, o que vai definir os meus sentimentos, o que vai determinar a minha caminhada, será a voz do alto, a voz de Deus. Eu quero insistir muito com você, com veemência. Seja seletivo. É verdade, como no caso de Jeremias, foi inevitável ele ouvir sacerdotes, falsos profetas, ele ouvir os reis corrompidos. É verdade, foi inevitável. Mas aquilo que prevalecia, aquilo que tinha peso predominante no seu ser, era o que ele ouvia de Deus. Quem é que está te falando muita coisa, meu irmão? Quem é que anda te bombardeando com mensagens, com falas? Quem é que anda te falando muita coisa? Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou agora usá-la. Quem é que anda fazendo a sua cabeça? Por que é que eu não gosto dessa expressão? Respeito muito as religiosidades de vertente africana, respeito muito, e é preciso que nós tenhamos muito cuidado, todos, independente da cor da pele, são igualmente feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas eu quero dizer que eu tenho muitas restrições quanto à espiritualidade das religiosidades de vertente africana. Tudo aquilo que não tem o seu foco na pessoa de Jesus e na palavra de Deus, eu quero dizer que eu não sigo nessa direção. É posição minha e que eu recomendo a todos. Por isso que eu tenho uma certa restrição em relação a essa expressão, porque ela é muito usada nesses ambientes. Mas agora, apenas para que a gente entenda isso, quem é que anda fazendo a sua cabeça, meu irmão? Quem anda fazendo a sua cabeça?
São falas que contaminam, são falas corrosivas, são falas ácidas, são falas cheias de amargura, são falas de quem não está em comunhão profunda com os céus, são falas de quem não está ouvindo Deus, ou é a voz que vem de Deus? Jeremias lidou com muitas lutas muito intensas, um tempo dificílimo, mas o que preencheu a mente daquele homem, o que encheu o coração daquele homem, foi aquilo que ele ouviu de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor. Então, para que você mantenha o seu ânimo como uma chama acesa, para que ele não vá se apagando, para que ele não vá perdendo o seu vigor, ouça sempre o que vem de Deus, o que vem do Espírito de Deus. Seja seletivo. Eu recomendo, com a autoridade que o Espírito Santo de Deus me concede, seja seletivo. Isto não vem de Deus, portanto, isso não vai determinar a minha forma de pensar. Eu quero olhar, ouvir aquilo que vem do céu. Amém, aleluia. Coisa impressionante esse profeta. Como eu disse, insisto um pouquinho, em tempos tão de aflições, ele não abria mão disso. Veio a mim a palavra do Senhor. Você vai ler o livro de Jeremias, recomendo que você leia, você vai encontrar uma quantidade imensa de expressões como essa. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, veio a minha palavra do Senhor. Ele repete isso com muita frequência. E foi isso que determinou a sua caminhada, foi isso que conservou o ânimo do profeta fortalecido. Segunda coisa que eu quero dizer para você, para que você conserve o seu ânimo fortalecido, leia a palavra de Deus, a Bíblia, desejoso de receber a palavra de Deus. Parece óbvio, uma coisa assim meio redundante, ler a palavra de Deus para receber a palavra de Deus. Sim, é isso que eu quero dizer. Sabe por que eu digo isso? Eu afirmo sempre aqui no púlpito da nossa igreja, nós não estamos aqui para juizar, nós não estamos aqui para olhar as falhas das pessoas, queremos que as pessoas que chegam a nós sejam restauradas, restabelecidas, abençoadas pelo Evangelho, famílias reconstruídas, vidas retiradas do lamaçal das trevas. É isso que nós queremos, é isso que nós queremos. Que os irmãos em Cristo cheguem aqui e saiam daqui fortalecidos pela presença do Senhor. Para isso nós nos encontramos aqui. Então, com todo esse cuidado também, para que a minha fala agora não soe como um julgamento, mas sim, eu preciso exortá-los acerca disso. Tem muitos irmãos, muitos crentes, que leem a palavra apenas para conhecer. Preciso saber bem das histórias do Velho Testamento, dos heróis bíblicos, preciso conhecer bem a lei, preciso conhecer bem a forma correta de interpretar a Bíblia, preciso conhecer bem os relatos dos evangelhos, preciso conhecer bem a teologia de Paulo. Romanos é o grande livro teológico da Bíblia, é a carta de maior densidade, o livro de maior densidade na Bíblia. Então eu preciso ler para conhecer a teologia de Paulo, a doutrina de Paulo. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é importantíssimo. Leia a Bíblia para conhecer as doutrinas corretas, para conhecer a doutrina e a teologia de Paulo. Ele foi um vaso usado pelo Senhor para nos abençoar. Leia a Bíblia para conhecer o Velho Testamento, para conhecer as histórias dos heróis bíblicos, para conhecer bem a lei mosaica, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tenha uma mente investigativa. Isso é muito importante. Mas não leia a Bíblia apenas para isso. Tem muita gente nas igrejas lendo a Bíblia apenas para isso.
falta aos corações de muitos fome pela palavra de Deus. Eu quero ler a Bíblia para receber de Deus, para saber o recado que Deus tem para mim pessoalmente, para saber aquilo que é a palavra de Deus para o meu dia hoje. Eu quero receber de Deus, eu quero ler a palavra com esta fome, com esta sede. Eu digo não apenas irmãos, membros das igrejas. Eu sou pastor e eu faço sempre uma olhada assim no que está acontecendo, nas coisas que estão sendo ditas pelos evangélicos nas redes sociais. Pouco tempo atrás, eu me deparei com uma fala de um pastor muito assistido. E eu o respeito muito, eu entendo que ele é um homem de Deus e tem que ser respeitado. Mas aquela fala dele eu discordo diametralmente. Ele falou o seguinte: você quer participar de uma reunião de libertação? Então participe de uma boa reunião de estudo bíblico. Esse pastor, com todo respeito, ele jamais esteve diante de alguém possesso por uma entidade demoníaca. Jamais se deparou com uma situação em que uma pessoa precisa de libertação. Só pode. Vai tentar fazer um estudo bíblico, metódico, explicativo, exegético, explicar o que está querendo dizer o texto no grego, no hebraico. Vai tentar fazer um estudo bíblico metódico com alguém, me perdoe a expressão, com alguém endemoniado, possessinho da Silva. Meu amigo, desconhece, quem falou isso desconhece partes essenciais da Bíblia. Vá lá para Paulo, o grande teólogo da Bíblia. Paulo, quando estava em Filipos, uma jovem, falava até coisas agradáveis, estes são servos do Senhor. Paulo percebeu que havia algo de sombrio. E a certa altura ele repreendeu aquela entidade daquela jovem, repreendeu em nome de Jesus. E houve ali um momento de libertação. Então esse pastor, com muito respeito que tem por ele, mas eu tenho que discordar radicalmente. Leia a Bíblia para aprender e receber a palavra de Deus para você. Outro pastor que eu li, por incrível que pareça, um pastor. Aliás, eu o vi falando, ele dizendo que alguns dos textos bíblicos que nós usamos e que nós lemos no Velho Testamento, que nós os interpretamos como sendo textos messiânicos, pois o menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus Pai da eternidade, príncipe da paz. Não, na verdade não são textos, referências ao Messias. E aí ele foi usando argumentações acadêmicas. Pensei, não é possível que eu estou ouvindo isso de um pastor, não é possível. Querido, tenha cuidado com esse, eu diria, academicismo. Insisto em dizer, é importante o olhar acadêmico, é importante a leitura tomada pelo desejo de destrinchar o texto, de conhecê-lo, de saber o que o texto está nos dizendo e conhecer as Escrituras. Isso é muito importante. Só que não se reduza a isso, não se restrinja a isso, não se limite a isso. Leia com fome e sede, desejo imenso de receber a palavra de Deus. Eu preciso das Escrituras porque elas falam ao meu coração, porque elas vêm do alto, elas vêm do Espírito de Deus. Isso manterá o seu ânimo. Então eu digo para você, falei isso domingo passado, no culto da manhã. Falei isso. Leia as Escrituras, leia Salmos e repita o Salmo e diga mais uma vez e repita com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não foi apenas Davi quem disse isso, eu estou afirmando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra
da morte. Não precisarei temer, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, tu estás comigo. Vá se apropriando destas palavras para você, para a sua vida. Leia João capítulo 1, verso 5, que diz lá: a luz, que é Cristo, resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Essa luz é Cristo, mas eu quero, Jesus, que essa luz brilhe na minha vida, brilhe na minha casa, e qualquer sombra, qualquer manifestação das trevas não resistirá, porque onde a luz de Cristo brilha, o poder do maligno se retira, porque há poder no nome de Jesus. Leia recebendo na sua alma a palavra de Deus. Isso vai manter o seu ânimo fortalecido. E por último, só para nós encerrarmos essa nossa breve reflexão, já já o pastor Arlen vai colocar as mãos sobre a nossa urna de oração, com os pedidos de oração, e ele vai clamar por você, vai clamar de modo especial pela sua enfermidade, pela sua luta. Então, só para terminar, eu quero dizer para você, o Senhor disse naquele momento para Jeremias: que vês, Jeremias? E ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus diz para ele: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir-se. Vamos entender rapidamente isso aqui. Naquela região Médio Oriente, onde o povo de Israel vivia e vive hoje, naquela região, com o findar do inverno e o início da primavera, no final do inverno, a vegetação já ia dando sinais de que está chegando o final do inverno e virá o tempo de produção de frutos, de flores, folhas, sombra, o esverdeamento das árvores, da relva, frutos virão. Então, eles viam os sinais que a natureza dava. Está chegando o final do inverno, está chegando o início da primavera. E um dos primeiros sinais de que estava chegando o final do inverno, esse sinal era dado pela amendoeira, com seus galhos totalmente ressecados por conta do inverno, sem um verde, sem uma flor, sem nada. A amendoeira era uma das primeiras árvores a apresentar flores. Antes mesmo da sua folhagem surgir, as flores iam surgindo. A amendoeira era este sinal: está chegando a primavera, está vindo o tempo dos frutos, está vindo o tempo das bênçãos, está vindo o tempo dos passarinhos cantando, está vindo o tempo dos aromas agradáveis, dos perfumes da natureza, está chegando o tempo das bênçãos. O inverno está passando, Quem mais sinalizava isso, quem primeiro sinalizava isso, era a amendoeira. Por isso que Deus disse para Jeremias: que vês, Jeremias? Deus dá uma visão para ele. Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias? Porque eu velo pelas minhas palavras para as cumprir. Eu sou zeloso quanto às minhas promessas. Se eu disse que virá um tempo de prosperidade, se eu disse que virá um tempo de bênção, se eu disse que virá um tempo de flores, de frutos, de aroma, de alegria, de pássaros cantando, se eu disse, eu cumpro a minha palavra, esse tempo virá. Meu irmão, tenha ânimo, porque Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre. Pode ser que você não esteja vendo hoje sinais exuberantes. Pode ser que não. Mas fique muito atento, porque é possível que Deus já esteja sinalizando para você: olha, as flores da vara de amendoeira já começam a surgir. Tenha ânimo, tenha ânimo. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas, Ele é fiel. Tenha ânimo. Deixa eu te dizer mais.
pelo fato de você hoje não estar vendo manifestações exuberantes como resultado das suas súplicas, não perca o ânimo, porque normalmente, muito comumente, Deus age nos bastidores, sem que nós estejamos vendo. E subitamente, quando a gente menos espera, surge a primavera. Você não está vendo a coisa acontecer? Pessoas estão dizendo para você: esquece esse negócio de orar, esquece esse negócio de clamar, esquece esse negócio de perseverar. Pessoas estão dizendo isso para você. Não ouça. Firme-se nas promessas do Senhor para a sua vida. Firme-se na palavra de Deus para a sua vida. Porque Deus é fiel, Ele cumpre. Muitos chamaram Noé de louco. Muitos chamaram Noé de louco. Muitos quiseram ou se voltaram contra servos de Deus que receberam visões de Deus. Foi assim com Davi, foi assim com Moisés, muitos. E eles, Davi, Moisés, Noé, todos eles tiveram que esperar, ouvindo vozes que não eram vozes encorajadoras. Meu querido, espere, tenha ânimo, porque Deus é fiel. Ele vai te conceder a vitória que você deseja. Ele vai te conceder a bênção que você tanto espera. Ele fará com que a primavera chegue. Em breve você vai ouvir os pássaros cantando, em breve você vai colher muitos frutos, em breve você vai ver as árvores floridas, em breve você vai ver a relva esverdeada, em breve você se jubilará no cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Amém.